Bom, primeiro quero agradecer o convite do projeto Para Todos do FRJ para debater isso que nós estamos vivendo no Brasil, que é o processo de impeachment da Presidente da República. Na minha opinião, é mais um golpe de Estado da direita golpista brasileira. A história do Brasil mostra isso. Getúlio Vargas se matou, Jânio Quadros renunciou, João Goulart teve que sair do Brasil. Depois vivemos 25 anos sem o direito a votar. Aí entrou o Collor de Mello, que confiscou a poupança de todos os brasileiros, uma instituição séria que existia no país, e ele foi derrubado porque todo o país estava contra ele. O impeachment hoje não tem nada a ver com o que aconteceu com o Collor de Mello. A atual Presidente da República, ela sofre uma acusação, e a acusação que está escrita no impeachment, que é essa que nós temos que discutir, é a acusação de que ela fez contingenciamento de despesas da lei orçamentária, tirando a despesa de um local e colocando em outro, porque reduziu a arrecadação do país. Isso acontecia antes em todos os governos municipais, estaduais e federais. Em 2015, o Tribunal de Contas da União, que anteriormente considerava isso legal, em 2015 não houve mudança da lei. O Tribunal de Contas deu uma nova interpretação e, através da nova interpretação, o governo não realizou mais esse tipo de contingenciamento. E a outra acusação que sofre a Presidente da República é que o Banco do Brasil adiantou os empréstimos aos agricultores familiares para a questão da agricultura familiar, e depois o Banco do Brasil, o Tesouro Nacional, cobriu o que o Banco do Brasil gastou. Então, a rigor, não existe nenhuma acusação de desvio, de corrupção, de fraude. Há sim uma acusação em relação a movimentações na lei orçamentária. Não existe nenhuma acusação de corrupção contra a Presidente do país. E a defesa dela, inicialmente, ela estabelece que é um golpe, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha, ele instaurou esse processo horas depois da bancada do partido do governo ter dito que era a favor da cassação do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. E tem várias outras razões. Os deputados não poderiam votar por orientação de liderança partidária, porque eles têm que votar com a sua consciência. O voto não é um voto coletivo, é um voto individual com a sua consciência, e eles deveriam se ater ao que existe no processo de impeachment. E o processo de impeachment é isso que eu falei, essas duas acusações. Mas o que se coloca no Brasil, na realidade, que se fala aí na grande mídia, é que tudo isso que vem acontecendo é razão da corrupção, como se a corrupção não fosse a própria essência do sistema capitalista, como se a corrupção existisse só agora nesse governo, aí se alega que nunca se roubou tanto no Brasil, se faz o discurso da crise econômica, se faz todo um discurso político que nós já assistimos isso na história do Brasil. Assim derrubaram Getúlio, assim derrubaram Jango, assim instaurou a ditadura militar. E o Brasil, até o ano 2000, era a pior distribuição de renda do mundo. Quer dizer, a crise no Brasil é da sua própria estrutura. Esse governo, eu não sou a favor desse governo, mas sou contra o impeachment. Esse governo fez, na verdade, um programa para que as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que estão na mais profunda miséria, não morressem de fome, que é o Bolsa Família. Mas, estruturalmente, esse governo não conseguiu a transformação da estrutura do Brasil. E hoje o Brasil não é mais o país mais desigual do mundo. Não é a pior distribuição de renda do mundo, mas é uma das piores. Então, não existe uma acusação contra a Presidente da República de corrupção. Essa que é a questão que a gente tem que denunciar para todo o país. Então é isso aí, muito obrigado por ter comparecido aí ao projeto Para Todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.